Olá, eu sou a Aline Veríssimo, sou graduada em Ciências Sociais pela Unifesp, a Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará. Eu me chamo Luiz Henrique Carneiro Santos, sou graduando em Letras Português pela Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará, Unifesp. E estamos aqui hoje para apresentar um pouco do nosso trabalho e do resultado das nossas pesquisas. No artigo que intitulamos O Uso de Cannabis na Pandemia da Covid-19, um estudo etnográfico. Começamos por introduzir este trabalho como problemática que se dá em torno desse processo de transição, né, do antes e depois da pandemia, né, na vida das pessoas que fazem o uso da maconha, né, no cotidiano dessas pessoas. Né. O interesse desse trabalho tem foco, né, nesse processo de transição e no processo que denominamos como ressignificação, né, do consumo. No capítulo 1, nós abordamos a contextualização do estado da arte da maconha no Brasil. A gente traz como referência bibliográfica a Luísa Saad e a Daniela Ferrugem, tanto quanto o Foucault e o Mbembe. Com a Luísa Saad e a Daniela Ferrugem, a gente aborda as questões do racismo no Brasil e o estigma sofrido pelas pessoas negras. Com a Daniela Ferrugem, em seu livro intitulado Guerra às Drogas e a Manutenção da Hierarquia Racial, fazemos um debate a partir da realidade do Brasil e contextualizamos isso com a história do encarceramento do povo preto e do racismo que envolve e permeia toda essa discussão. Neste segundo capítulo, falamos a respeito das nossas vivências, né? Nossas experiências em contraste com essa mudança de ambientes, né, que ocorre através da pandemia, né, vamos dizer assim. Através dessa ferramenta que é a licença poética, nós trilhamos, né, este caminho em torno do descrever, da descrição do ambiente vivenciado anteriormente à pandemia, né? E suscitamos questões acerca do problema da adequação ao novo cenário, né, pandêmico, evidenciando com isso a ressignificação do consumo da cannabis, né, da maconha, evocado ao longo do nosso texto. No terceiro capítulo, a gente vem abordar a relação da cannabis e a saúde mental. A gente vem abordar esse tema a partir das vivências de alguns estudantes selecionados que fazem uso, consumo da cannabis no dia a dia para estudar, para se manter acordado ou para ansiedade. E aí a gente faz essas entrevistas e aborda esse tema a partir das questões que vão surgindo nas narrativas desses estudantes. Bom, aqui também no terceiro capítulo, nós tecemos uma crítica às pesquisas que são elaboradas no campo do conhecimento científico, que auxiliam, né, e de certa forma dão credibilidade às leis de antidrogas de proibicionismo, que contribui em certa medida ao próprio processo de racismo estrutural, que está relacionado a questões de leis antidrogas e políticas proibicionistas, né? Um livro que nós escolhemos aqui como exemplo, né, dessa análise e
consequentemente dessa crítica que fazemos, é o livro Saúde Mental, né? Cannabis e Saúde Mental, né? Uma revisão sobre a droga de abuso e o medicamento, de 2008. Nos chama a atenção neste livro justamente termos como uso crônico, transtorno de ansiedade, né? Abstinência. Para nós são conceitos que os autores recorrem com certa frequência, mas que é frustrante para nós, enquanto pesquisadores que buscamos informações que nos dêem embasamento nas nossas pesquisas, observar que o forte teor político, né, de posicionamento que essas pesquisas elas têm, né, de modo a propiciar, a contribuir, né, nas políticas higienistas e antiproibicionistas. Para concluir esse artigo, nós trouxemos um tópico de narrativas imagéticas, onde a gente consegue perceber alguns estudantes que se autodenominam maconheiros na sua nova realidade, né? Onde eles saem do ambiente mundo da universidade e voltam para casa, né? Eles fazem o retorno, esse caminho de volta para casa, para dentro, né? E o consumo ele acontece nessas circunstâncias agora dentro de casa, já que o ambiente mundo faculdade ficou em outro momento, né? Agora estamos num contexto pandêmico e se muda a relação com o consumo e como ele se dá no dia a dia. E foi isso que a gente quis passar nesse trabalho. Concluímos que essa pesquisa ela não termina aqui, né? Precisamos com tantas possibilidades de abordagem, de possíveis problematizações sobre o texto, né? Podemos concluir que é um tema muito importante para a sociedade acadêmica, para também com esse texto a gente tem a oportunidade de desmistificar a ideia imagética da sociedade do ser maconheiro como um ser perigoso. Nas entrevistas que realizamos, nós podemos identificar assim, de maneira mais latente a relação que o uso da maconha tem com a saúde mental dos sujeitos que pesquisamos, né? Como questões de como a maconha ela veio a auxiliar em processos relacionados a ansiedades, a crises, por assim dizer. E percebemos na maioria das pessoas que entrevistamos e a partir dos seus relatos, trocas, né, através desse diálogo, que tanto as pessoas evidenciam esse fato de que a maconha em algum momento auxiliou ali nesse processo de quarentena ou num processo de ter pegado o vírus, né, ter sido contaminado, e que a maconha tendo sido esse auxiliador no processo de recuperação, né. E nos seus relatos também acerca das pessoas, da sua família e conhecidos, né, que puderam ver essa mudança. E assim nós concluímos a concretização desse trabalho, né, a partir das nossas apresentações aqui, dos eixos que nós consideramos como os principais. Agradecemos imensamente a oportunidade, o espaço de fala aqui, e que são esses espaços e essas oportunidades, esses diálogos que fazem o debate fluir, né, acerca do consumo da maconha e do seu potencial medicinal. Bom dia, boa tarde a todos. Eu me chamo Sara de Moura. Atualmente eu sou a graduanda do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Ceará. E eu vim apresentar meu trabalho na reunião de Antropologia da Saúde, cujo tema é Perspectiva Histórica
dos psicoativos e seus potenciais terapêuticos no tratamento de depressão e ansiedade. Primeiramente, eu quero trazer, né, o que são essas substâncias psicoativas, que nós também podemos chamar de psicodélicos ou alucinógenos, ou também enteógenos. E essas substâncias, elas são alteradoras de consciência. E o termo, né, psicodélico, ele foi cunhado em 1957 pelo pesquisador Humphrey Osmond, quando ele estava estudando um pouco mais o MDMA. E foi justamente para deixar de lado algumas questões com duplo sentido, alguns outros termos que poderiam carregar estereótipos. Nós vamos falar principalmente dos psicodélicos clássicos aqui, né? Que é o LSD, o DMT, que é um dos princípios ativos da ayahuasca, o psilocibe, que é um dos princípios ativos dos cogumelos mágicos, e também, rapidamente, o MDMA, que é uma substância psicoativa, uma substância alteradora de consciência, todos esses, mas o MDMA ele é totalmente sintético. Já esses são os psicodélicos clássicos, né? São os mais conhecidos da dita ciência moderna e também da literatura, né? A literatura, ela é, nesse sentido, a literatura psicodélica, ela é vasta, mas ainda assim ela é pouca, né? Tanto pela sua proibição, principalmente. E o que eu quero trazer com esse trabalho é mostrar que existe uma perspectiva histórica e antropológica cultural dessas substâncias, né? Que antes delas chegarem à ciência moderna, antes delas chegarem a essas novas terapias, elas não são novas para alguns povos tradicionais, né? Principalmente das Américas. Então, esses povos, né, vou falar rapidamente aqui no trabalho, rapidamente aqui também, esses povos eles já conheciam o potencial terapêutico, o potencial de cura, o potencial xamânico dessas substâncias, né? Então a gente não pode deixar de lado, é muito importante as contribuições que elas podem trazer para a nossa sociedade, visto a o crescente descaso com a saúde mental, principalmente no contexto de pandemia, mas a gente tem que entender que ela também carrega um peso cultural, um peso histórico, a gente tem que reconhecer e falar desse peso histórico. E falar da ciência também desses povos, que é uma ciência que precisa totalmente ser reconhecida, tal como a dita ciência moderna, né, ocidental. Então, o LSD, que é a dietilamina de ácido lisérgico, ela foi uma das primeiras substâncias, entre aspas, né, a ser, tipo, semissintética, a ser conhecida mais popularmente, né? E aí ela é mais ou menos em 1938, Albert Hoffman, que foi o cientista que sintetizou a primeira vez a substância, ele descobre, mas ele ainda não teria provado, ele só sintetizou, teve um acidente com a ponta dos dedos, mas nada, percebeu que ela tinha uma potência ali. E aí, em 1943, ele resolve experimentar propositalmente, percebe que a substância é muito forte, e ele já tinha um interesse muito grande por plantas medicinais, principalmente das Américas. Ele sabia que as plantas medicinais carregavam uma forte potência de cura medicinal, e ele queria estudar isso, né? Então ele começa a estudar o LSD, percebe que tem um grande potencial ali, tem essa primeira experiência, e o laboratório que ele trabalhava, que era a Sandoz, resolve começar a comercializar a substância para tratamento de neuroses e fobias, e alcoolismo também, já na década de 1950. Então, a substância ela fica conhecida aí a primeira vez, né, tem o nome de Desilacid, e fica sendo para tratamento de neurose, fobias e alcoolismo, mas ela chega às ruas, aí começa a ter uma questão de problemas de saúde pública mesmo, tem um consumo em massa, a substância não chega tão pura, a substância também não pode ser usada por todos, né, para quem tem a pré-existência, por exemplo, de uma psicose ou esquizofrenia, isso pode piorar o quadro, nada que chegue a ser abusivo para o corpo físico em si, né, mas para o estado mental. Então, as substâncias elas começam a ser proibidas em 1960 e 1970, junto com outras substâncias também chamadas psicoativas, psicodélicos, e entre elas a psilocibina também, os cogumelos mágicos.
O LSD em si, ele não tem uma história, né, antropológica, cultural por trás, porque ele é uma substância semissintética. Apesar de já ter sido usada antigamente, o seu princípio ativo, né, que é a ergotamina, mas enfim. Mas tem um nome bastante importante nessa história, que é o nome do Dr. Leary, né, que foi um pesquisador de Harvard, que ele percebe, ele conhece a psilocibina, né, que é o princípio ativo do Psilocybe cubensis, que é o cogumelo mágico, e ele percebe que tinha um grande potencial terapêutico e que todos esses psicoativos poderiam contribuir com a psiquiatria, né? E ele começa a estudar, abre até um projeto em Harvard para estudar, mas também acaba fugindo do controle, alguns estudantes usam, e ele é expulso tanto de Harvard e o seu projeto acaba. Mas aí, ele tenta continuar com o projeto e tenta falar que tem grandes contribuições para toda a comunidade, né? Temos também a ayahuasca, né, que possui como principal ativo, como eu já falei, o DMT, que é a dimetiltriptamina, que é um alcaloide presente em raízes e folhas, né? Nós temos o DMT presente no nosso organismo, mas temos uma enzima que inibe as propriedades psicodélicas dele. Mas quando a mistura dessas raízes, uma dessas raízes inibe a ação dessa enzima e a folha tem o DMT. Então faz isso, né? E aí, no caso da ayahuasca, ela tem toda uma história, né? Não tenho como falar nesse pouco tempo, mas ela tem toda uma história com os povos tradicionais indígenas, no Brasil principalmente. Então, tem uma grande comunidade ayahuasqueira aqui no Brasil e em povos da América Latina também. Então, a história da ayahuasca é bastante interessante. Atualmente, a ayahuasca tem ganhado grande proporção dentro do debate psiquiátrico, porque ela tem uma grande potência com os olhos fechados. Então, ela mostra uma atividade cerebral totalmente diferente de alguns psicodélicos, apesar de os psicodélicos clássicos agirem da mesma forma, né, mentalmente, se ligando principalmente aos receptores de serotonina. A ayahuasca tem grandes potenciais, inclusive na ajuda de tratamento do sono e até possivelmente no tratamento de câncer. Então tem toda uma história cultural, antropológica de ayahuasca que não podemos ignorar e que temos, né, que salientar que ela tem uma raiz de povos tradicionais e que ela não pode ser tirada desse contexto. Os cogumelos mágicos, né, os Psilocybe cubensis, ele tem inúmeras espécies por aí, são fungos, né, são psicodélicos que são conhecidos também de povos das Américas, principalmente a psilocina e a psilocibina, né? E todos esses psicodélicos, esses psicoativos, como eu já tinha falado, eles se ligam principalmente aos receptores de serotonina. O próprio LSD mesmo, a descoberta dele é anterior à descoberta do receptor de serotonina. Então, só se pôde descobrir esse receptor através do LSD. Então, eles possuem grandes contribuições para a psiquiatria. As suas histórias são bastante interessantes. Eu convido todos que quiserem e puderem ler para conhecer um pouco mais. Mas eu digo assim, as pretensões principalmente dessas substâncias são a psilocibina, no caso, é para tratamento de ansiedade essencial em casos de pacientes que estão perto da morte e, né, eles precisam se confortar com essa situação. A psilocibina já mostrou grandes resultados, ela principalmente tem sido usada para tratamentos de pacientes com câncer em fases terminais. O LSD principalmente para a depressão severa, tipo, bastante forte. O MDMA, que é uma substância sintética, está sendo usada para transtornos de estresse pós-traumático, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, em fase final já. E o cogumelo mágico também para depressão severa. Né? Então, é isso. Muito obrigada. Eu acredito que se torne bastante importante a gente falar disso, visto que o luto, né, causado pela pandemia, as questões e tudo que vem acontecendo
estão contribuindo para a saúde mental, que já é uma área bastante afetada, é uma das áreas mais afetadas atualmente. E, segundo a OMS, vai se tornar uma das áreas mais críticas da saúde e a gente precisa chamar atenção para isso. Então, acredito que reconhecer que essa medicina ela sempre existiu é bastante importante e reconhecer as propriedades que ela pode ter para a nossa sociedade atual, sem deixar de lado o peso histórico e antropológico desses povos que sempre utilizaram dessa incrível medicina. E é isso, obrigada.